Fala, minha tropa de apaixonados por futebol, eu sou Léo Fernandes e eu vim mais uma vez te deixar na cara do gol, dessa vez com o giro da rodada. Léo, o que é o giro da rodada? A gente vai falar um pouquinho de tudo que aconteceu aí nesse final de semana de muito futebol, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil com os campeonatos estaduais, no mundo a gente tem o destaque aqui para o campeonato italiano. Né? Nesse final de semana a gente teve o Clássico de Milão, tradicionalíssimo Clássico de Milão, Milan Internazionale de Milão. Né? O Milan conseguiu derrotar a Inter de Milão depois de muito tempo. A última vitória do Milan tinha sido em outubro de 2020 e dessa vez venceu mais uma vez, dessa vez por 2-1 de virada. Léo, como é que foi esse jogo? É o seguinte, vou contar pra você. A Inter de Milão começou muito bem o jogo, abriu o placar com o Perisic, né? A Inter de Milão pressionou o jogo todo, jogou muito superior ao Milan, mas em algum momento do jogo ali teve 3 minutinhos de apagão, e nesses 3 minutinhos de apagão, Giroud, o francês Giroud, campeão da Copa do Mundo pela França, foi lá e marcou 2 gols em 3 minutos e deu a virada para o Milan, né? Deu a vitória para o Milan e embolou totalmente ali a parte de cima da tabela do campeonato italiano. Né? Tanto que agora a Inter é a líder do italiano com 53 pontos, né? Ainda conseguiu se manter no topo da tabela, mas logo atrás já tem o Napoli em segundo com 52 pontos e agora o Milan em terceiro também com 52 pontos. Só está ali atrás nos critérios de desempate, né? Saldo de gols, número de vitórias, enfim. E em quarto lugar a gente tem a Atalanta com 43 pontos. A Atalanta também que vem fazendo ótimas campanhas nos últimos anos, né? Tem ido longe na UEFA Champions League, vem sempre se mantendo ali na parte de cima da tabela do campeonato italiano. Então a Atalanta vem surpreendendo e pode ser que nos próximos anos aí a gente consiga ver a Atalanta sendo um campeão da Série A italiana, por que não? Né? Com as campanhas, com o investimento que vem fazendo, é totalmente possível. Mas é isso, de futebol internacional, o destaque que a gente tem para dar hoje é esse. Agora vamos falar de futebol brasileiro, que é o que mais nos interessa. Não que o futebol internacional não interessa, né? Mas o futebol brasileiro, né, tem aquele gostinho especial, é o nosso país, nossa terra. Vamos começar falando de Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro, o Galo, venceu por 3-0 a Patrocinense, né, com 2 gols de Hulk e 1 de Godin. Diego Godin, zagueiro da seleção uruguaia, jogou por muitos anos no Atlético de Madrid, jogou na Internazionale de Milão, que perdeu o Clássico, né? Então, Godin, zagueiro super experiente, fez o gol hoje na sua estreia. Ele entrou no segundo tempo do jogo e já marcou o seu primeiro golzinho com a camisa do Galo. A Caldense foi derrotada para o Cruzeiro por 2-1. Né? A Caldense saiu na frente do placar, mas Giovani empatou e depois, no finalzinho do jogo, ali nos últimos lances, Edu recebeu uma bola na área e de voleio concluiu para o Cruzeiro, marcou o gol da virada e da vitória cruzeirense. O Cruzeiro que está em segundo lugar no Campeonato Mineiro, só atrás do Atlético Mineiro, que tem 1 ponto a mais. Né? E o América Mineiro empatou em 1-1 com o Athletic Club. O Athletic Club, para vocês que não sabem, é o time que anunciou a contratação de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira que jogou no próprio Atlético Mineiro, jogou no Santos, jogou no Coritiba, no São Paulo, jogador rodado, jogador de seleção brasileira. Então o Ricardo Oliveira agora, anunciado pelo Athletic Club, vai disputar o Campeonato Mineiro. Agora vamos falar de Campeonato Cearense. O Fortaleza, no Clássico Rei, empatou com o Ceará em 1-1. Mendonça abriu o placar para o Ceará e depois Moisés deixou tudo igual para o Fortaleza na Arena Castelão. O Vila Nova venceu o Atlético Goianiense por 3-2. O Atlético Goianiense que esse ano vai disputar a Série A, mas provavelmente deve ter ido com um time misto ali, um time ainda se alinhando, se ajeitando, trazendo a molecada da base, mas acabou perdendo. Não deixa de ser um clássico, né? Vila Nova e Atlético Goianiense. Perdeu o clássico de 3-2 para o Vila Nova. Agora vamos falar dos próximos jogos da rodada. No Campeonato Carioca, às 4 horas da tarde, a gente vai ter Fla-Flu no Newton Santos. Com detalhe que Caio Paulista vai ser desfalque para a equipe tricolor. Por quê, Léo? Porque simplesmente ele foi flagrado na balada nessa última madrugada, junto com o Gabriel Monteiro. Ele saiu nos stories do Gabriel Monteiro e o Fluminense descobriu, essas imagens chegam, né? E chegou no Fluminense e por motivo justíssimo, ainda mais no meio de uma pandemia, o Caio Paulista foi flagrado lá e obviamente cortado do jogo, até porque ele foi super irresponsável. No final de semana de clássico, você vai se aglomerar numa balada? Você é maluco? Não pode uma coisa dessa. Mas ele foi burro, não pensou direito
se enfiou na balada e agora ficou fora do Clássico, né? Um jogo importante para o Fluminense, um jogador que pode fazer a diferença, mesmo com os reforços que o Fluminense trouxe. O Caio Paulista não deixa de ser um jogador relevante para o Fluminense. Então vai fazer falta sim no Fla-Flu. Fla-Flu que vai ser às 4 horas no Newton Santos. Eu vejo que o Flamengo é favorito. Apesar de ser clássico, o Flamengo tem grande chance de vencer essa partida, né? Flamengo que vai contar com seus jogadores titulares, né? Davi Luiz, Diego Alves, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro. Enfim, o Flamengo tem um elenco muito forte, um dos mais fortes do Brasil, ao lado de Palmeiras e Atlético Mineiro. Vasco enfrenta o Madureira às 3h30 da tarde. O Vasco que vai jogar sem Nenê, porque foi poupado, né? Devido à idade do Nenê, o Vasco está pensando mais em preservar o Nenê para ter ele nos jogos importantes. Então, realmente faz total sentido o Vasco preservar o Nenê contra o Madureira. Provavelmente não vai fazer falta, né? Porque a camisa do Vasco é muito mais pesada do que a do Madureira. O Vasco tem a obrigação de vencer o Madureira nessa partida. Ainda mais se tratando de um time que é gigante, tem muita história no futebol brasileiro. Então o Vasco não deve ter dificuldade de vencer o Madureira. Guarani e Santos às 4 horas da tarde é um clássico, mas eu acho que vai dar Santos, né? Apesar do Guarani também ter camisa pesada, jogar em casa, eu acredito que o Santos não vai ter muita dificuldade de ganhar do Guarani, mas é aquilo, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Pode ser que o Guarani consiga surpreender e vença essa partida. Assim como no Fla-Flu, pode ser que o Fluminense também vença. É totalmente possível, é natural. Apesar do Flamengo ter um melhor elenco, é totalmente possível que o Fluminense consiga vencer a partida. Ituano e Corinthians às 18h30. Eu acho que, devido a todas as circunstâncias que a gente tem visto recentemente, vai dar Ituano, né? O Corinthians tem um elenco mais forte do que o Ituano, sim. O meio de campo, eu já falei em outro vídeo, no vídeo que eu falei sobre a demissão do Silvinho. Se você não viu, você procura no canal que vai ter aí. O Corinthians tem um meio de campo que tranquilamente poderia ser meio de campo da seleção brasileira. Renato Augusto, Juliano, Paulinho, Roger Guedes, William. Então, o meio de campo do Corinthians tranquilamente poderia ser meio de campo de seleção brasileira, tá? Mas, pelo histórico recente, o Corinthians não está encaixando, não está conseguindo fazer a coisa acontecer, apesar de ótimos jogadores, né? Não sei se era para derrubar técnico, porque pode ter sido isso também, ou se é porque realmente a coisa não está encaixando, não está engrenando e precisa de um técnico experiente para fazer a coisa acontecer. Mas a minha aposta, devido a todas essas circunstâncias, é que o Ituano vai conseguir os 3 pontos contra o Corinthians, né? E para fechar esse giro da rodada, a gente vai falar de Campeonato Catarinense. O Marcílio Dias, hoje às 4 horas, daqui a pouquinho, vai enfrentar o Joinville Esporte Clube, aqui no Gigantão das Avenidas, aqui em Itajaí, no estádio Doutor Hercílio Luz. O Marcílio Dias é o 7º colocado, tem 5 pontos, né? Se vencer vai subir bastante na tabela, porque ali a parte de cima da tabela está toda embolada. E o Joinville é o vice-lanterna com 2 pontos. Então o Campeonato Catarinense também é um campeonato que está muito equilibrado, muito forte, né? Todas as equipes se reforçaram, está todo mundo jogando com a mesma intensidade. Então tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Marcílio vai conseguir a vitória nesse clássico contra o Joinville, né? O Marcílio Dias que vem tendo destaques como Renan, que foi campeão de Libertadores com o Internacional, né? Jogador super experiente, goleiraço. A zaga do Marcílio está bem encaixada, o Edmar ali, capitão, está jogando muito bem também. No meio de campo, o meio de campo do Marcílio tá redondinho, tá certinho, né? O Julinho vem sendo destaque com espaço, com a qualidade na saída de jogo. Do lado dele, o Moisés também, muito habilidoso, muito bom jogador. Mais à frente tem o Douglas Packer, que também dispensa comentários, vem sendo um dos destaques do time no Campeonato Catarinense. Mal chegou e já está se tornando um jogador praticamente indispensável para o Marcílio Dias, né? E fora os outros jogadores que também têm entrado bem no jogo. Mas os nomes do Marcílio Dias, nesse momento, são Renan, Moisés, Julinho e Douglas Packer. E eu acredito que eles vão fazer a diferença no clássico contra o Joinville. Bom, minha tropa, o recado é esse. E agora, aquele recadinho de sempre, né? Para você não deixar de se inscrever no canal, aqui embaixo, em algum lugar, vai ter um botãozinho para você clicar, se inscrever. Do lado tem o sininho para você ativar as notificações. E também eu quero te pedir
com muito carinho para você ir lá no nosso Instagram, começar a nos seguir, @nacaradogol.br, no Instagram e no Facebook. Começa a seguir a gente lá, ativa também as notificações de publicação, de story, de live, enfim, de tudo que sair lá, porque vai ter muito conteúdo bom. E já adianto para você, logo, logo vai começar a ter desafio no nosso canal. E quem sabe você, inscrito no nosso canal, pode participar. Então, já se inscreve aqui no nosso canal e também vai lá seguir a gente no Instagram, compartilha com seus amigos e vamos fazer cada vez crescer mais o Na Cara do Gol. Beleza, minha tropa? Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo, talvez de pós-jogo. Valeu!